Fala pessoal, tudo bem? Vamos retomar agora o estudo do livro Buriti mais História, quarto ano. Estamos trabalhando na unidade 2, o início do comércio, no capítulo 1, as primeiras trocas comerciais. Esse vídeo é a segunda parte de estudo desse capítulo. Nós estudaremos agora a página 48 com o tema Surgimento da Moeda. No vídeo da primeira parte, nós falamos sobre a origem do comércio a partir das trocas entre produtos, que é conhecida como escambo. O excedente de produtos agrícolas possibilitou a troca entre produtores de produtos que sobravam. Com o passar do tempo, eles perceberam que haviam produtos que demoravam mais para ser produzidos e, portanto, tinha mais valor, pois possuía também maior escassez, ou seja, tinha em menor quantidade. Tudo aquilo que tem em quantidade menor acaba tendo um valor maior. Nós vimos também que o aumento das populações e o aumento da segurança alimentar, ou seja, o aumento da produção de alimentos, possibilitou a algumas pessoas desenvolver trabalhos especializados, por exemplo, artesanato. Nem todas as pessoas precisavam ir trabalhar na lavoura, plantar alimentos. Algumas pessoas tinham um tempo livre para aprender a fazer outros ofícios. Isso é chamado no texto de especialização do trabalho. E com essas pessoas fazendo outras atividades, começaram a surgir ali algumas profissões, digamos assim, e outros produtos começaram a ser fabricados e trocados. Então nós chegamos agora na página 48 para falar sobre o surgimento da moeda, que ocorreu há mais ou menos cerca de 6.000 anos atrás. Vamos ler no texto essas informações. O surgimento da moeda. Há cerca de 6.000 anos, apesar do sistema de equivalência de valores, realizar uma troca comercial não era muito simples. Uma tecelã, por exemplo, teria de encontrar um agricultor que estivesse interessado em seus produtos e, ao mesmo tempo, possuísse os produtos que ela precisava. Então vamos entender esse exemplo. Imagina uma tecelã, nesse período que não existia ainda moeda. Ela produzia roupas, ela fabricava roupas. E ela precisava comprar alimentos, por exemplo, arroz. O que ela precisava fazer? Ela precisava encontrar um produtor de arroz que estivesse precisando de roupas. E esse produtor teria que, pelo sistema de equivalência, definir quantas peças de roupas ele receberia em troca de quantas sacas de arroz, quantas quantidades de arroz, por exemplo. Então esse sistema ele já tem um problema de início, que é saber fazer essa equivalência de valores. Quanto que eu tenho que dar de um produto para receber quanto do outro produto. Eu tenho um problema aí. E o outro problema é que eu tenho que encontrar duas pessoas que querem fazer o negócio, duas pessoas que estão precisando de produtos diferentes e que aceitam trocar um produto pelo outro. Então vamos seguir o exemplo dessa tecelã. Continuando aqui no texto. Para facilitar essas trocas, passou-se a usar um produto como símbolo de equivalência. Os primeiros grupos familiares usaram sementes de trigo, abundantes na natureza e fáceis de transportar. Para conseguir alimentos, a tecelã não precisava mais oferecer tecidos em troca de arroz, por exemplo. Ela poderia utilizar determinada quantidade de sementes de trigo e o agricultor poderia utilizar as mesmas sementes para realizar novas trocas com outras pessoas que tivessem produtos de que ele precisasse. Então, o que eles descobriram? Qual foi a solução? Eles adotaram a semente de trigo como moeda, como símbolo de equivalência. Então essa tecelã, o que ela fazia? Ela pegava na natureza sementes de trigo, uma quantidade, como mostra aqui na própria imagem do livro,
pegava uma quantidade de semente de trigo, ia lá no agricultor e trocava as sementes de trigo pelo arroz. O agricultor pegava essa semente de trigo, levava ela ao sapateiro e trocava as sementes de trigo por um sapato. O sapateiro pegava essa semente de trigo, ia no criador de porcos e trocava sementes de trigo por porcos. O criador de porcos pegava essa semente de trigo, ia lá na tecelã e trocava com ela as sementes em troca de tecidos. E essa era a ideia do símbolo de equivalência. Transfere para um objeto, para alguma coisa, um valor de equivalência e utiliza esse objeto como troca, como objeto de troca pelos produtos que você deseja. Resolveu o problema? Resolveu, mais ou menos. Qual que é o problema de usar a semente de trigo? Semente de trigo é encontrada na natureza. Então, uma pessoa poderia colher quantas sementes de trigo ela quisesse e trocar por outros produtos aleatoriamente. É como se ela encontrasse dinheiro na rua. Você já encontrou dinheiro na rua? Imagina que essa tecelã está andando e encontra uma plantação de trigo, sem nenhum guarda olhando, sem ninguém observando ela. O que ela pode fazer? Ela pode tirar o máximo de sementes de trigo que ela quiser e trocar por todos os produtos que ela desejar. Então, esse símbolo de equivalência da semente de trigo, ele funcionou, ele deu certo por algum tempo, mas depois de algum tempo, os homens começaram a perceber que eles iam precisar de um outro símbolo de equivalência com um valor próprio. Mas isso daí é um tema de uma outra aula que vocês vão ver mais para frente. Vou ler aqui mais um pedacinho para vocês. Essas sementes serviam como uma espécie de moeda. Desse modo, o comércio ficou mais fácil e dinâmico, e com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas. Passaram a ser trocas indiretas. Você não troca mais tecidos por arroz. Você troca tecidos por grãos de trigo, sementes de trigo, e troca semente de trigo por arroz. Uma troca indireta. E o livro traz aí outros exemplos de símbolos de equivalência, né? de produtos que eram utilizados como moeda. Como é visto aqui em cima. Ó. Você sabia que a concha de uma espécie de caramujo marinho era usado em algumas regiões da África e da Ásia como dinheiro? Essas conchas eram valorizadas por seu aspecto semelhante ao da porcelana e era prático usá-las como moeda, pois eram pequenas e fáceis de transportar. Além disso, como em geral tinha o mesmo tamanho e peso, muitas vezes bastava pesá-las para descobrir quanto dinheiro havia em uma porção. Interessante, né? Um exemplo, então, de símbolo de equivalência igual o da semente de trigo. Olha aqui, continuando aqui no rodapé. Na China, há 3.000 anos, as conchas naturais foram substituídas por conchas artificiais feitas de ossos, como da foto acima à direita, de pedra, de jade, de chumbo ou de cobre. Então aqui nós começamos a ver o surgimento já da moeda como nós conhecemos hoje. Qual que era o problema de usar a concha? Né? A concha do caramujo. O problema é que se você encontrasse uma criação de caramujo, é como se você tivesse encontrado um baú cheio de dinheiro, um baú cheio de tesouro. Esse tipo de moeda servia, era útil, mas tinha limitações. E aí se você troca essa concha do caramujo por uma concha de chumbo, de jade, são alguns materiais que já são mais difíceis de ser encontrado. Por exemplo, jade, esse mineral. Você faz uma concha de jade, fica mais difícil de você estar andando na rua e encontrar uma pedra de jade. Ou seja, você conserva o valor dessa moeda, você conserva a escassez dessa moeda. Tem mais um exemplo aqui embaixo que não está acessível para vocês. Vou ler aqui também. Ó. Os astecas usavam chocolate como dinheiro, ou, mais precisamente, usavam sementes de cacau, geralmente chamados grãos. Com essas sementes de cacau era possível comprar frutas
e legumes, como milho, tomate, pimenta, abóbora e amendoins, joias de ouro, prata, jade e turquesa, produtos manufaturados como sandálias, roupas, capas emplumadas, armaduras, alcochoadas com algodão, armas, cerâmica e cesto. Olha quantos produtos era possível comprar com a semente do cacau, com os grãos do cacau. Vocês vão encontrar aí no estudo mais adiante também outros símbolos de equivalência. Por exemplo, sal. Esse sal de cozinha que nós utilizamos, que hoje é tão comum, ele já foi utilizado como uma moeda. As pessoas recebiam pagamento por serviço em sal. Você trabalhou 5 horas, toma aqui 1 quilo de sal de pagamento. E existem aí diversos outros exemplos de produtos utilizados como moeda de troca, como símbolos de equivalência. Bom, esse assunto ele é um pouquinho complexo, mas eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia. E eu vou finalizar por aqui essa explicação do capítulo 1 e nós continuaremos lá no capítulo 2, daqui mais alguns dias. Vou deixar um recado final aqui. Se você ainda não conhece o canal de correção de atividades, você está perdendo tempo. Vou deixar aqui o link do canal Quem Cola Não Sai da Escola. Lá nesse canal eu estou postando correção de atividades. Então as questões aqui do capítulo 1 da unidade 2 de História, eu vou postar lá nesse canal, nesse outro canal, a correção das atividades. Então eu peço que você, primeira coisa, visite o canal, se inscreva, ative o sininho e posta lá qual atividade você gostaria de ver a correção. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!